Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez vamos conversar sobre cinemática escalar, iniciando o estudo do movimento uniforme. Já convidando você para deixar o seu like, seu dislike, seu comentário. Depois da vinheta, vamos para a aula. Então, pessoal, como falamos na introdução, vamos conversar sobre o movimento uniforme. Bom, o movimento uniforme, ele tem esse nome porque ele se caracteriza por uma única forma. A palavra uniforme lembra a unidade, a padrão, algo que de certa forma se repete. Por exemplo, na escola nós usamos o uniforme. Serve para quê? Para identificar os alunos que são daquela escola. Normalmente o pessoal que trabalha na portaria identifica os alunos porque consegue identificar quem está utilizando o uniforme e quem não está utilizando o uniforme. Assim a gente identifica. O movimento uniforme tem relativamente a mesma ideia, só que a coisa que ele possui que é padrão é a sua velocidade. Ele possui velocidade constante. Isso tem uma consequência. Um movimento que possui velocidade constante é um corpo que ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Distâncias iguais em tempos iguais. Isso quer dizer que um corpo que está em movimento uniforme vai percorrer a mesma distância se ele percorre um segundo daqui. Em um segundo ele vai percorrer a mesma distância em qualquer momento que a gente observar. Obviamente que é um movimento extremamente raro e é difícil de se observar um carro, um ônibus, uma pessoa que se move com movimento uniforme. Talvez as duas coisas mais comuns que a gente visualiza na natureza que possui movimento uniforme seja a luz, o som, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, a onda de ultrassom, enfim, são coisas que a gente observa que possuem movimento uniforme. Só que obviamente que para simplificar, a gente normalmente dá exemplos específicos, por exemplo, um carro que está em movimento uniforme durante algum tempo, normalmente esse tempo é bem curto. As questões que envolvem movimento uniforme são coisas que se passam em segundos, 1, 2, 3, 4, até 10 segundos, porque é impossível no nosso mundo prático um corpo permanecer em movimento uniforme por muito tempo. Uma das coisas que definem o movimento uniforme é o que a gente chama de função horária. Na matemática, a função é algo, normalmente uma grandeza, é uma grandeza que se modifica em relação a outra grandeza. No caso do movimento uniforme da sua função horária, a gente chama de função horária porque a gente consegue perceber que existe uma coisa no movimento uniforme que se modifica em função do tempo. Por isso a gente chama de função horária. Bom, partindo do que nós conhecemos, a gente sabe que a equação que calcula a velocidade média,
é o deslocamento ΔS sobre o intervalo de tempo ΔT. Porém, se o movimento for uniforme, não faz sentido a gente falar de velocidade média, porque a velocidade média é igual à velocidade do próprio movimento, já que a velocidade ela não muda. Então, a gente coloca aqui simplesmente V. ΔS, a gente sabe que significa a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o T final, o instante final, menos o instante inicial. É conveniente a gente iniciar os estudos de algum movimento no instante inicial igual a zero. No caso, a gente inicia um jogo de futebol, o cronômetro está zerado. A gente inicia uma partida, enfim, qualquer que seja a coisa, o cronômetro está zerado. É porque o instante inicial é igual a zero. Se a gente continuar aqui, o que é que vai sobrar? A gente vai ter que a velocidade vai ser S menos S0 sobre T. Se a gente fizer os meios pelos extremos, a gente vai ter o seguinte: S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. No final das contas, a gente vai ter a função horária do movimento uniforme. S igual a SO mais VT, que as pessoas elas chamam para decorar, né, essa fórmula de sorvete. Vamos entender por que ela é uma função horária. Veja, o que eu estou destacando aqui de verde claro são constantes. A posição inicial é constante, porque a posição que você saiu, ela não vai mudar. Qual foi a cidade que você nasceu? Nasci em Maceió. A cidade que você nasceu daqui a 20 anos vai continuar sendo a mesma. Você não vai nascer em cidades diferentes. Por isso que a posição inicial é constante. E a velocidade é constante por causa da própria característica do movimento. E, destacando aqui em azul claro, a posição ela varia em função do tempo. A gente não consegue controlar o tempo. Isto porque o tempo é uma variável independente, não tem como a gente controlar o tempo. Eu quero que agora seja 2 minutos. 2 minutos a partir de quê? Ou eu quero que o tempo passe mais devagar ou mais rápido. A gente não consegue controlar o tempo. Por isso que o tempo ele entra sempre como uma variável independente. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula. Espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver algum tema que vocês queiram que a gente aborde, vai ser um prazer atender e até a nossa próxima aula. Valeu!